Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje o nosso objetivo é conversar sobre um tema muito importante, que é o tema da questão indígena no Brasil contemporâneo. Eu não tenho dúvida que quando eu vou conversar com meus alunos, a maior parte deles levanta uma grande dificuldade para falar sobre esse tema, porque na maioria das vezes a gente sabe muito pouco sobre essa questão indígena. Hoje eu estou aqui para tentar resolver o máximo possível desses problemas e para que você consiga escrever um texto com muita tranquilidade a respeito desse assunto. Bom, primeira coisa a respeito da questão indígena é que você saiba que na sua tese, a sua defesa do ponto de vista vai apontar sempre para uma questão relacionada aos problemas que existem no que diz respeito à questão do índio no Brasil. Essa questão do índio no Brasil, ela é um grande problema e ela causa transtornos para grande parte da população e principalmente grande parte da população indígena brasileira. Por que essa questão é um problema e por que tem tanta discussão sobre isso? E mais, quais são os principais desafios desse público? Bom, pessoal, é muito importante que você saiba que o principal desafio dos indígenas no Brasil é a questão da demarcação de terras. Nós temos no Brasil hoje a garantia das terras para os índios de acordo com o direito originário das terras, que aparece lá na Constituição de 1988. Esse direito originário, ele determina que toda terra que é utilizada para os índios para as mais diversas finalidades, elas são, de maneira indireta, propriedade do próprio índio. Mas o que acontece no Brasil com muita frequência? Nós temos uma grande expansão da fronteira agrícola e grande parte dos proprietários e das pessoas que fazem parte, inclusive, da bancada ruralista, grande parte desses indivíduos querem de fato essas terras e frequentemente entram em conflito com esses indivíduos. Acaba que, consequentemente, como parte desse processo, nós temos ainda a morte de vários índios em conflito, nós temos grande parte das terras indígenas perdidas, até mesmo em prol dessa expansão da fronteira agrícola. Outra coisa que é muito importante que a gente perceba é a questão da falta de respeito e da falta de conhecimento a respeito da cultura indígena. Provavelmente, quando a gente conversou sobre esse tema nas escolas, quando você tratou sobre esse tema na sua escola especificamente, é muito comum que o indígena esteja submetido, que ele esteja focado principalmente a temas como literatura, quando a gente fala um pouco sobre romantismo, a questão relacionada ao descobrimento do Brasil, mas a gente aprende na escola muito pouco sobre a cultura indígena. Como que esse reflexo pode ser visto no nosso cotidiano? Se a gente aprende pouco sobre essa cultura indígena, obviamente, nós vamos desvalorizar esses indivíduos, o que, de certa forma, é um grande problema tanto para eles quanto para o restante da população. Você concorda comigo? Outra coisa que é muito importante nesse sentido é que, claro, se as crianças, os adolescentes não veem sobre esse tema nas escolas, dá para mudar. Mas e os adultos, né? Que na maioria das vezes não tiveram uma discussão efetiva, uma discussão que realmente auxiliasse nesse sentido de compreender essa cultura indígena. O que poderia ser feito? Bom, pessoal, vamos pensar então em quais podem ser as suas propostas de intervenção? Em primeiro lugar, a proposta mais relevante é que haja efetivamente no Brasil uma demarcação de terras. É muito importante, inclusive, que a PEC 215, que ainda está em tramitação, que ela não seja aprovada, que haja manifestações populares, inclusive, para tentar fazer com que não haja essa aprovação de uma lei que seria tão danosa e tão problemática aos índios. Por quê? A PEC 215, ela mexe profundamente na demarcação de terras e ela permite, inclusive, que os próprios políticos, grande parte desses políticos da bancada ruralista, definam a respeito das terras indígenas. Então, isso é uma situação extremamente preocupante. Por isso, obviamente, ela não deve ser aprovada. Segunda proposta muito importante seria a gente discutir sobre essa questão indígena nas escolas. É fundamental que as escolas tenham a obrigatoriedade de tratar sobre esse tema no ensino fundamental e no ensino médio. Não como é tratado hoje, falando rapidinho na história e falando rapidinho na literatura. Mas é importante que a questão da cultura indígena seja discutida e valorizada nas escolas. Para o público adulto e para todo o restante da sociedade, é importante principalmente que a FUNAI faça propagandas mostrando a importância e a riqueza dos indígenas na formação do povo brasileiro e principalmente os aspectos culturais mais importantes desses indivíduos. Que aí, consequentemente, nós vamos conseguir uma valorização desses indivíduos de uma maneira geral e você pode tirar o seu tão sonhado 1000 no Enem
mesmo se cair um tema polêmico desse jeito. Beleza, pessoal? Para mais informações, para trocar uma ideia comigo e para que a gente possa se conhecer melhor, entre em contato nos comentários, me adicione lá no Instagram Aprendi com Papai e lembre-se também de você se inscrever no canal. Eu lancei recentemente também, pessoal, um livro de redação e atualidades para o Enem 12 eixos temáticos. É um livro muito bacana, depois entra lá no meu site aprendicompapai.com.br que você vai ter todas as informações caso você queira comprar o livro. Beleza, pessoal? Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!